Eu sou Paulo, originalmente conhecido como Saulo. Fui usado por Deus para trazer de volta à vida o filho da viúva que tinha me acolhido durante a seca. O fim de minha história é marcado por minha ascensão ao céu em um carro de fogo. Deus enviou um redemoinho que me levou, enquanto Eliseu, meu sucessor, observava. Meu nome é Elias e essa é a minha história. Nasci em uma pequena aldeia chamada Tisbe, localizada nas montanhas de Gileade. Era uma época tumultuada, com idolatria e corrupção prevalecendo entre o povo de Israel. Minha família, apesar de humilde, era devota ao Deus verdadeiro e seguia os mandamentos. Desde jovem, senti um chamado especial. Deus falava comigo através de sonhos e visões, revelando seu plano para minha vida. Com o tempo, percebi que estava destinado a ser um profeta, um mensageiro de Deus para o povo de Israel. Quando cheguei à idade adulta, Deus me instruiu a ir até o rei Acabe, que reinava em Samaria. Fui até o palácio real e entreguei a mensagem de Deus: não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra. Essa profecia foi um desafio direto aos ídolos e à adoração falsa que prevalecia em Israel. Como resultado, fui perseguido pelo rei e sua rainha Jezabel, que eram fervorosos seguidores de Baal. Após entregar a mensagem de Deus, fui enviado para o vale de Querite, onde Deus me instruiu a me esconder e disse que me alimentaria através de corvos. Durante aquele período, testemunhei o poder da provisão divina. Os corvos traziam-me pão e carne todas as manhãs e noites. Após algum tempo, o ribeiro de Querite secou devido à falta de chuva. Então Deus me disse para ir a Sarepta, uma cidade fenícia, onde uma viúva iria me sustentar. Cheguei lá e encontrei a viúva que estava recolhendo gravetos para fazer uma última refeição para ela e seu filho. Com fé, pedi-lhe que me desse um pouco de água e pão. Ela obedeceu e, milagrosamente, sua farinha e azeite nunca se esgotaram enquanto estive com ela. Depois de algum tempo, Deus me enviou de volta a Acabe para confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Fiz um desafio aos profetas de Baal para que eles invocassem seu Deus para acender um fogo no altar, enquanto eu invocaria o Deus de Israel. Os profetas de Baal se esforçaram, dançaram e clamaram, mas seu Deus não respondeu. Então, eu me aproximei do altar, derramei água sobre ele e orei ao Senhor. Deus respondeu enviando fogo dos céus, consumindo o sacrifício e o altar. Depois do confronto no Monte Carmelo, recebi a notícia de que Jezabel, a rainha, planejava me matar. Com medo, fugi para o deserto e caminhei por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Lá, encontrei uma caverna e passei a noite. Deus veio até mim e perguntou por que eu estava ali. Eu respondi, lamentando que era o único profeta fiel restante em Israel. Deus me encorajou e me deu instruções para ungir Eliseu como meu sucessor e anunciar o fim do reinado de Acabe. Após cumprir as ordens de Deus, continuei a ministrar ao povo de Israel. Fui confrontado com perseguições, oposição e traições, mas também testemunhei milagres e experimentei a proteção divina. Chegou o dia em que Deus me disse que minha jornada na terra estava chegando ao fim. Fui acompanhado por Eliseu até o Rio Jordão, onde um carro de fogo desceu do céu e me levou para a presença de Deus. Minha vida foi uma jornada de fidelidade, confronto e obediência a Deus. Mesmo depois de tantos séculos, minha história continua a inspirar e ensinar as gerações posteriores sobre o poder e a soberania de Deus. Fui o maior rei que já pisou nessa terra. Derrotei um gigante com apenas uma pedra, compus inúmeros salmos e tive um reinado de gerações que prosperou até o fim de minha vida. Meu nome é Rei Davi, o rei de Israel, e essa é minha história. Nasci em Belém, uma pequena cidade em Judá. Meu pai, Jessé, era um simples pastor, e fui criado no campo, cercado pela beleza da natureza e pela fé em Deus. Desde jovem, aprendi a cuidar das ovelhas e a tocar a harpa para acalmá-las. Foi nessa simplicidade que minha jornada começou. Em um dia marcante, o profeta Samuel veio a Belém. Meu coração disparou quando fui chamado diante dele. Ali, fui ungido com óleo sagrado e soube que Deus tinha um propósito especial para mim. Fui escolhido para ser o próximo rei de Israel, mesmo que o reinado de Saul ainda estivesse no seu auge.
A partir desse momento, minha vida mudou para sempre. Enquanto o exército de Israel enfrentava uma terrível guerra contra os filisteus, um desafio terrível surgiu. Golias, um gigante imponente, desafiava a todos com sua força e arrogância. Mas a coragem e a fé em Deus me impulsionaram a enfrentá-lo. Com uma funda e uma pedra, derrubei Golias perante a presença de todos, mostrando que Deus estava comigo. A partir desse momento, meu nome se espalhou e minha reputação cresceu. Nessa jornada, conheci Jonatas, filho do rei Saul, e nossa amizade se fortaleceu. Jonatas e eu fizemos um pacto de lealdade, apoiando um ao outro em meio às dificuldades. No entanto, minha crescente fama e sucesso despertaram o ciúme e o medo no coração de Saul. Ele tentou me matar várias vezes, mas Deus sempre me protegeu e me guiou por caminhos seguros. Após a morte de Saul, chegou o momento de assumir o trono. No entanto, minha ascensão ao poder não foi fácil. Enfrentei inúmeros desafios e obstáculos, tanto internos quanto externos. No entanto, com sabedoria e força, consegui unificar as tribos de Israel e estabeleci Jerusalém como a capital. Lá, ergui uma cidade próspera e segura, onde a justiça e a adoração a Deus eram valorizadas. Apesar de todas as vitórias, cometi erros graves que me atormentaram. Caí na armadilha do adultério com Batseba, esposa de Urias, e fui confrontado pelo profeta Natã. Ele abriu meus olhos para a gravidade dos meus pecados. Arrependi-me sinceramente, busquei o perdão de Deus e enfrentei as consequências dolorosas de minhas ações. Durante minha vida, fui inspirado a compor salmos que expressavam meu amor, gratidão e arrependimento diante de Deus. Essas canções refletiam minha experiência pessoal e se tornaram uma forma profunda de me conectar espiritualmente com o Criador. Meus salmos ecoam até os dias de hoje, proporcionando consolo e inspiração para muitos corações. Deus fez uma promessa especial a mim, Davi, de que minha descendência ocuparia o trono de Israel para sempre. Essa promessa de uma linhagem real trouxe esperança para o povo de Israel, apontando para um futuro messiânico. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o Messias, que veio como descendente prometido da linhagem de Davi. Essa é a história da minha vida, uma jornada de humildade, coragem, erros e arrependimento. Sou grato por cada desafio e vitória, pois moldaram meu caráter e me aproximaram de Deus. Que minha história seja uma inspiração para todos aqueles que enfrentam lutas e buscam a presença divina em suas vidas. Eu sou Abraão, um homem que viveu há milhares de anos, em uma época em que as coisas eram muito diferentes. Minha história começa quando eu vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia, cercado por uma cultura politeísta, onde as pessoas adoravam vários deuses. Um dia, algo extraordinário aconteceu. Deus falou comigo. Ele me disse para deixar minha terra natal, minha família e minha casa, e seguir em uma jornada para uma terra que ele me mostraria. Eu não sabia ao certo o que esperar, mas senti uma confiança inexplicável em seguir a voz de Deus. Reuni minha esposa, Sarai, e meu sobrinho, Ló, e partimos em direção à terra prometida. Percorremos muitos lugares, enfrentamos desafios, mas em cada passo, Deus estava conosco. Ao longo do caminho, Ele me deu promessas de que faria de mim uma grande nação e abençoaria todas as nações por meio de mim. No entanto, nem tudo foi fácil. Em um momento de dúvida, Sarai sugeriu que eu tivesse um filho com sua serva, Hagar, para garantir a descendência. Eu concordei, mas isso trouxe complicações e sofrimento para todos. Eventualmente, Deus renovou sua promessa de um filho com Sarai, mesmo que ela estivesse além da idade fértil. Anos se passaram, e Sarai, agora chamada Sara, finalmente deu à luz um filho, Isaque. Foi um milagre, uma confirmação da fidelidade de Deus. Mas então, Deus me testou de uma maneira inimaginável. Ele me pediu para sacrificar Isaque como um ato de obediência. Eu me vi em um conflito interno, mas confiei que Deus tinha um plano maior. No último momento, Deus proveu um cordeiro para o sacrifício, mostrando que ele não exigia a vida do meu filho. Essa prova de fé fortaleceu meu relacionamento com Deus. Eu sabia que Ele era o único Deus verdadeiro, e minha confiança nele cresceu ainda mais. Ao longo dos anos, testemunhei muitas bênçãos e dificuldades, mas em todos os momentos, Deus permaneceu fiel à sua palavra. Hoje, sou conhecido como o pai da fé, e minha história é compartilhada em várias religiões. Acredito que minha jornada seja um lembrete de que devemos confiar em Deus, mesmo quando os caminhos parecem incertos, pois Ele tem um plano para cada um de nós.